Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 1º de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje o livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículos de 17 a 21. Farei de Jerusalém a cidade da exultação. Estamos no coração da Quaresma. Daqui a 2 semanas inicia a Semana Santa. E esse maravilhoso e surpreendente trecho de Isaías nos ajuda a dar o sentido certo ao jejum, à penitência, aos sofrimentos da paixão de Jesus. O mal tem o monstruoso poder de crucificar Deus, mas nunca conseguirá sufocar o amor, e a ressurreição será o triunfo final. Bem sabemos que a paixão de Jesus não terminou, continua em nós e vai até o fim do mundo. Mas os nossos olhos devem permanecer fixos na luminosa alvorada da ressurreição. Do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e me alegro com meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Haverá alegria e exultação sem fim. Farei de Jerusalém a cidade da exultação. Eu também exulto com Jerusalém e me alegro com o meu povo. Esta é a felicidade eterna, como falava o nosso Ian de Belém do Pará. Essa é a profunda interior felicidade de viver com Deus. Uma felicidade que se torna o chão de sua vida e que nunca some, mesmo nos momentos de pior tempestade. Uma coisa é certa, irmãos: onde Deus chega, o homem se põe em pé. Por exemplo, nem todos sabem que os modernos hospitais tiveram origem de uma intuição dos cristãos dos primeiros séculos, que queriam viver a palavra do Evangelho. Eu estava doente e tu me visitaste. Queriam continuar a fazer o que o bom samaritano fez. Queriam continuar a atitude de imensa compaixão de Jesus pelos doentes. Já no século IV, encontramos até um concílio, o famoso Concílio de Nicéia, que ordenava a construção de uma casa para os doentes ao lado da casa do bispo, em cada lugar onde havia um episcopado. No Brasil, há inúmeros hospitais que se chamam Santa Casa de Misericórdia. São exatamente essas casas para os doentes, hospitais que nasceram em cada diocese para cuidar dos pobres. Você pode ter um testemunho disso olhando para o Haiti, o nosso sonhado Hospital Paulo Valle, uma estrutura de 2.000 metros quadrados, com pronto-socorro 24 horas, poliambulatório, radiologia, laboratório de análise, sala operatória, internação, maternidade. Eu e Cacilda seguramente não pensávamos que um dia a missão teria construído um hospital. Acreditamos que ninguém de vocês também pensasse nisso, mas o amor aos pobres nos levou a construir um hospital. Isto vai se tornar uma marca da Missão Belém,
porque está sendo construído sem nenhuma ajuda governamental, mas inteiramente com a doação de milhares de formiguinhas que são vocês que escutam o diário. Vocês entendem quanto é forte o bem e quanto podem fazer as pessoas de boa vontade quando se unem. Aqui no Brasil, irmãos, as nossas 50 pequenas casas de acolhidas de doentes não são como que humildes hospitais familiares? Onde estariam esses 600 irmãos doentes que encontramos na rua, se nós não os tivéssemos acolhidos em nossas casas? Um não tem uma perna, outro tem o braço amputado, outro tem sífilis, outro HIV no último estágio, outro tuberculose. Enfim, onde estariam se Deus não tivesse feito nascer a Missão Belém? Tudo isso fica em pé graças à doação de 200 irmãos que também vieram das ruas e se dispuseram a ajudar os doentes. Não é esse um outro milagre do bem? Não é um claro sinal da ressurreição? Enfim, as nossas casas de acolhida acolhem outros 1.400 irmãos de rua. São hospitais espirituais que curam da terrível lepra dos nossos dias, que é a droga. Irmãos, a instrução seguiu os mesmos passos. Onde chega a fé, chega também a cultura. Basta pensar no luminoso exemplo da nossa metrópole de São Paulo. Ela teve início cerca de 500 anos atrás, no pátio do colégio, onde fazemos pastoral de rua quase todos os dias. Não havia nada naquele tempo, somente um riacho chamado Anhangabaú, bebedouro dos demônios é o seu significado, e uma pobre tribo de índios. Foi nesse lugar que um corajoso missionário, São José de Anchieta, com seus companheiros, construíram uma cabana onde davam aula e uma igrejinha. A metrópole de São Paulo começou com uma escola e uma igreja. Assim poderíamos continuar sem fim. Os amantes da cultura grega latina deveriam saber que nada conheceríamos deste mundo antigo se os monges amanuenses, ou seja, os monges que copiavam o dia inteiro livros antigos, sendo que ainda não tinha sido inventada a tipografia. Se eles não tivessem feito isso, não tivessem salvados e tramandados até nós os poetas latinos e gregos, nós hoje não os conheceríamos. Onde Deus chega, o homem se coloca em pé e o progresso chega, mesmo que depois esse progresso se revolte contra a igreja, como um filho adolescente. Mas a verdade é que sem a igreja você deveria cancelar também mais que metade da cultura desse mundo. Pense, aqui no Brasil, por exemplo, quantas universidades ligadas à igreja temos? Onde Deus entra, o homem se põe em pé. Pense também o nosso centro do Haiti, que acolhe nesse momento quase 2.000 crianças. Não é um milagre da ressurreição? 2.000 crianças tiradas do lixo, do esgoto, da fome, da doença, que encontram vida e evangelização no nosso centro, com alimentação, escola, lazer, esporte, até formação para o trabalho. Não é esse um outro milagre do amor, de quem se deixou tocar por Jesus, de quem partilha o pouco que tem, apadrinhando cada uma dessas crianças? Essa, sem dúvida, é uma outra marca da Missão Belém que vai ficar para sempre na vida dessas crianças. Muito devemos refletir sobre isso com humildade e realismo. Às vezes um cristão pode sentir um complexo de inferioridade, mas é bom pensar que a alegria e o bem-estar iniciam pela civilização do amor que Jesus nos trouxe. O mundo de Deus faz florescer automaticamente o paraíso terrestre ao nosso redor. É uma imensa alegria. O cristão verdadeiro sempre arregaça as mangas para fazer o reino de Deus acontecer. Vale a pena lembrar aqui o maravilhoso
profético início do famoso documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação, em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Ainda o concílio continua. A unidade da família humana recebe um grande reforço e encontra o seu acabamento na unidade da família dos filhos de Deus. Certamente, a missão própria confiada por Cristo à sua Igreja não é de ordem política, econômica ou social. O fim que Jesus propôs é com efeito de ordem religiosa. Mas desta mesma missão religiosa deriva um encargo, uma luz e uma energia que podem servir para o estabelecimento e a consolidação da comunidade humana segundo a lei divina. E também, quando for necessário, tendo em conta as circunstâncias de tempo e lugares, pode ela própria e até deve suscitar obras destinadas ao serviço de todos, sobretudo dos pobres, tais como obras caritativas e outras semelhantes. Portanto, vamos levantar a cabeça e nos empenhar para oferecer ao mundo a imensa força que Deus nos dá para implantar o bem. E vamos juntos agora escutar de novo esse trecho. Assim fala o Senhor: Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e me alegro com meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Podemos parar um pouco agora e anotar as frases que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, que nos ajude a edificar a paz, a alegria e o bem-estar ao nosso redor.
Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Onde Deus entra, o homem se põe em pé. Paz e alegria a todos. As alegrias e as esperanças do mundo são as mesmas da Igreja. Paz e alegria a todos. Desgaste anos em mim e estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, con tu sed a la tierra, que tenga sed de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Oh, Mars, singing your love and glory, through every nation preaching the greatness of your name. My feet and my hands will be restless, my lips will say your gospel, my prayer will be my strength.